E aí, povo, vocês já estão entrando? Eu não tô vendo, né? Normal, vocês já sabem que eu não vejo nada nos primeiros minutos. Deixa eu ver. Márcio entrou, boa noite. Manda aí pro povo. Convida aí o povo. Oi, tia Cíntia. Tia Cíntia, a gente tem que conversar. Você vai amar as novidades. Algumas eu já contei, né? Semana passada. Mas tem uns que é um tricô assim particular que a gente tem que fazer. Aí depois a gente marca. E a gente tem que marcar aquela live também, tia Cíntia, falando lá sobre a África, para você contar a sua experiência. Acho que muita gente vai gostar. No mínimo 3 horas de tricô é tipo isso. Tipo isso. Umas 3 horas de tricô, um cafezinho. Enfim. E aí, bom ou não? Hoje faz 15 dias, né, gente, que a gente começou o desafio. E aí, muita coisa boa já aconteceu? Por aqui só coisa boa, graças a Deus. Até o que tá ruim tá bom. Deixa eu dar mais uns 2 minutinhos aqui pra ver se mais alguém entra. E aí a gente começa. Aí a gente começa. Conta aí, tia Cíntia, conta aí, Elcio, o que que aconteceu aí nesses 15 dias de desafio de bom? De muito bom. Tenho certeza, quem tá fazendo o desafio só teve coisa boa. Não tem como ser diferente. Enfim, vamos lá pro tricô de hoje? O tricô de hoje tá bom, é fofoca mesmo. É, todos os dias eu olho as minhas lembranças, né, do Face. Só coisa boa, né? Eu olho as minhas lembranças do Face. Oi, Heloísa, boa noite, seja bem-vinda. Eu acabei de perguntar que nós estamos no 15º dia do desafio. Eu sou o Milagre de Deus. Eu perguntei que coisas boas têm acontecido na vida, se você puder compartilhar. Dia de entender e aceitar que sou um milagre de Deus, mais proximidade com Deus, entender, aceitar e sentir. Não esquece de sentir. Sentir faz toda a diferença. Então, aí eu olho as lembranças, né, lá no Face. E aí hoje o Face me lembrou que há 6 anos atrás eu estava saindo de uma crise de ansiedade muito severa que eu tive, com eventos de pânico, e eu fiz um texto, um pequeno texto sobre isso. E aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu fiz comigo mesma para sair disso, né? Não precisei fazer uso de medicação, não precisei de fazer processos assim muito alongados de psicoterapia.
mas fiz alguns processos terapêuticos desses assim que a gente gosta, que trazem profundidade e de forma rápida, de forma célere, né? Com algumas das ferramentas que eu trabalho, tive colegas que me apoiaram nesse momento e comecei a me lembrar também das coisas que eu precisei me desapegar, né, para poder me curar, né? Então eu tive que dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, para poder me curar. Mas antes de contar, assim, desmiuçar a história, eu vou ler o que eu escrevi, que eu nem lembrava mais, e eu vou ler o que eu escrevi. Eu escrevi assim: caríssima síndrome do pânico, agradeço ter aparecido em minha vida. Não fosse por isso, não teria ido às profundezas do inferno, olhado para as minhas sombras e descoberto o que estava por trás de tudo isso. Hoje, depois de renascer como a fênix, estou no processo de autocura e autocuidado. Agradeço também todos que estiveram ao meu lado e àqueles que se foram. Os que ficaram me deram a força necessária para passar pela provação. Os que se foram me liberaram de seus comportamentos egoístas e covardes. Agora é hora de seguir em frente, mais forte, mais íntegra e mais bonita, é claro, não é? Porque boniteza não pode faltar. E aí eu fui ler, né, também os comentários que as pessoas fizeram na época e tal. Então, assim, como é que a coisa se deu, né? Num processo de querer agradar as pessoas, querer ser aceita pelas pessoas, querer fazer aquilo que elas diziam que era bom, aquilo que elas diziam que seria o adequado para que elas me tratassem melhor, para que elas gostassem de mim. E aí eu comecei a fazer um abandono de mim mesma. Eu comecei a dizer sim para tudo que as pessoas queriam, mesmo que aquilo fosse muitas e muitas e muitas vezes contra a minha vontade, contra a minha natureza, que é pior do que ser contra a vontade, que a vontade é um negócio que dá e passa, né? Mas contra a natureza é bravo. E aí eu comecei a fazer um abandono de mim mesma, né? Abandonar a si mesmo é esquecer, é deixar de lado a centelha divina que cada um é. É esquecer e deixar de lado que cada um de nós é um milagre de Deus. E aí quando a gente esquece disso, quando a gente deixa isso de lado, um monte de coisas pode aparecer. A síndrome do pânico está muito relacionada com a questão do abandono, né? Não só o abandono de si mesma naquele momento específico, mas um trauma de abandono na infância, alguma coisa assim. E aí foi muito, muito importante que eu cometesse essa heresia, né, de me abandonar, de me esquecer, de me vilipendiar, né, para poder agradar os outros, de esquecer a centelha divina que eu sou, de esquecer o milagre de Deus que eu sou. Isso foi importantíssimo para mim, porque graças a Deus eu caí na mão de colegas, né, terapeutas muito competentes que tinham esse entendimento da questão da síndrome do pânico relacionada com o abandono. E aí a gente foi e mergulhou assim muito fundo para poder saber a origem disso, né? Nós costumamos repetir aquilo que a gente não cura.
padrões que a gente não cura, a gente costuma repetir, até que chega uma hora que a gente fala, não, vamos olhar para esse negócio aí, vamos resolver esse pepino, né? Foi um processo muito doloroso, mas foi importantíssimo para o meu processo de autoconhecimento, para minha descoberta de quais limitações eu precisaria trabalhar, eu precisaria transpor, de quais virtudes eu precisaria lançar mão, usar para poder lidar com tudo aquilo, né? Porque mais do que combater as sombras, e eu já falei várias vezes sobre isso, preciso jogar luz, né? Eu não vou ficar brigando com as minhas sombras, eu vou perder essa guerra, né? É uma guerra perdida, mas eu posso sim jogar luz nessas sombras. E quantas vezes a gente já conversou aqui e eu já falei sobre que em vários momentos, quando você começa a jogar luz nas sombras, num primeiro momento é horrível, dói, é feio, mas daqui a pouco você vai jogando tanta luz, que você olha para aquilo de uma forma com tanta clareza, né? Tá tudo tão às claras, e você começa a descobrir que aquilo não é tão sombra assim. Era só uma virtude que você não estava usando direito, que você não estava canalizando de uma forma legal, que você estava distorcendo. E aí você reorganiza essas coisas todas, reorganiza esse porão que a gente tem, né, dentro da nossa consciência, e passa a usar essa virtude de uma forma correta, na medida certa, no momento adequado, na intensidade certa. E aí você descobre potencialidades que você nem imaginava que você tinha. Forças que você não imaginava que tinha, competências, jeitos novos de fazer as coisas, menos desgastantes, menos dolorosos, com mais efetividade, com mais eficiência, com menos custo, com menos gasto de energia. E as coisas começam a entrar num ritmo de fluidez, começam a entrar no ritmo natural da vida. A vida é fluida, né? Se não está fluindo legal é porque tem alguma coisa que não está sendo feita ou sendo colocada da forma correta, né? Está sendo feita de forma contrária à natureza, né? A natureza humana, a natureza divina. Então, eu tive que falar não para algumas pessoas, eu tive que falar não para alguns medos, não no sentido de negá-lo, né? Não se nega um medo, aliás, não se nega a realidade, mas de falar não para o meu medo na hora em que ele queria tomar conta de mim. E eu dizer para ele, ó, você vai vir até aqui, porque você é gente boa, você está aqui para me proteger, mas daqui para frente você não vai mais, né? Quem manda em mim, quem controla, né, este ser sou eu, não o medo. Tive que negociar com essa minha sensação de abandono que vinha já desde muito tempo e que eu nunca tinha parado para olhar para ela de verdade e ter uma conversa séria com ela, de falar assim, então, isso aconteceu lá atrás, a gente já não é mais a mesma coisa, já não é mais a mesma pessoa, já não é mais o mesmo momento. A gente tem um arcabouço de ferramentas e de
de expertise, de experiência para poder lidar com tudo isso de uma forma diferente, e a gente não precisa mais desse tipo de expediente. Vamos fazer de uma forma diferente, né? Eu acho que eu já falei isso em algumas lives, né? Então, uma coisa que eu faço é falar, né, gente? Quem não conhece sabe. Então, assim, eu falo com as pessoas, eu falo com os meus pensamentos, eu falo com os meus sentimentos, eu falo com o meu corpo, eu falo com a espiritualidade. Então, eu falo o dia inteiro, né? E é importante a gente começar a ter essas conversas internas. É importante a gente, principalmente, aprender a escutar. Né? Mais do que aprender a falar, é importante aprender a escutar. Escutar o corpo, escutar os seus pensamentos, escutar, não se apegar a eles. Escutar os seus sentimentos, escutar a sua intuição, escutar os seus mentores, escutar as pessoas que estão à sua volta. Não precisa concordar com tudo, não precisa fazer tudo que eles falam, até porque o conselho deles é muito bom para eles, mas é uma forma de você começar a ponderar, começar a ter mais informação, começar a expandir a sua forma de perceber as coisas, expandir a sua forma de processos de raciocínio, né? Porque tem gente que tem muita informação. Aliás, hoje a gente está na era da informação. Mas o processo de raciocínio é tão distorcido que mesmo com todas as informações ainda não funciona legal, né? Não sou eu que digo isso, quem diz isso é o Augusto Cury, que ele fala que estamos na sociedade que mais tem informação, mais tem acesso à informação, e é a sociedade mais doente, mais dependente de medicação, de medicamento, né, que a gente tem. E infelizmente é verdade, infelizmente ele tá certo, né? Como eu gostaria que ele tivesse errado, mas ele não tá. Porque as pessoas pararam de escutar. Escutar ao próximo, escutar a si mesmos e passaram a viver com referências externas de pessoas que talvez, que na grande maioria das vezes não têm os mesmos valores, muitas vezes nem têm valores definidos, né, que se tornam reféns e escravas do externo e começam a ir contra a sua própria natureza, começam a brigar com as suas sombras ao invés de acolhê-las, começam a querer ser uma pessoa que não são. E é preciso saber dizer não. É preciso saber dizer não para essas referências, para que elas não sejam referências. É preciso saber dizer não para pessoas queridas que têm, às vezes, muita boa vontade de ajudar, mas o arcabouço de informações e de experiências que ela tem serve para ela e não para você. É preciso dizer não para aqueles pensamentos que atormentam. É preciso dizer não para aqueles sentimentos que estão querendo tomar conta da gente em muitos momentos. É preciso dizer não para coisas que são boas, mas que não nos fazem bem. Existe uma diferença entre aquilo que é bom e aquilo que faz bem. Aquilo que é bom é momentâneo, é passageiro. E aquilo que faz bem, às vezes naquele primeiro momento pode não ser nada agradável. Né? Aliás, boa parte das vezes não é. Mas a médio e longo prazo é aquilo que vai nos ajudar a ser cada vez melhores. E quando a gente lembra que a gente é um milagre de Deus, que a única coisa que tem fim é o nosso corpo físico,
né? E essa vida, essa existência é muito efêmera, né? No mesmo segundo que estamos, já não estamos mais. Quando a gente tem consciência disso, a gente começa a trabalhar muito mais a longo prazo. Começa a entender que alguns ditos prazeres não são mais tão agradáveis, né? Porque daqui a pouquinho ele já vai trazer um custo muito alto e não vale a pena. Então eu tive que aprender a dizer não para alguns pensamentos extremamente perturbadores que eu tinha. E eu me lembro que essa crise se intensificou, ela já estava bem latente, assim, bem forte, mas ela se intensificou muito quando eu estava em Serra Negra com meu filho mais novo, e a gente foi almoçar, a gente saiu do hotel a pé e fomos almoçar. E Serra Negra é uma cidade do interior de São Paulo que eu amo de paixão, que eu sempre tive momentos muito agradáveis nessa cidade, então assim, não tinha absolutamente nada na cidade que fosse algum gatilho, né? E eu e aí a gente foi almoçar e na hora que a gente estava voltando pro hotel, a sensação que eu tinha era que todas as pessoas que cruzavam o meu caminho estavam vindo na minha direção para pegar no meu pescoço e me enforcar, né? E aí eu olhava para as pessoas com aquele medo, com aquele pavor, né? Porque é pavoroso. E quando eu olhava assim para as pessoas também olhavam para mim, né? Com aquela cara assim, assustadas e tal. E isso reforçava ainda mais aqueles pensamentos, né? De olha, fulano vai te matar, né? E aí eu cheguei no quarto assim, muito mal, eu não conseguia respirar. E meu filho teve uma presença de espírito assim muito legal. Ele era pequeno na época e ele pediu na recepção do hotel se a moça da recepção. Acho que a internet caiu, né, gente? Mas já voltou. E aí ele pediu para a moça da recepção uma Bíblia. E a moça deu uma Bíblia para ele subiu para o quarto que a gente estava e começou a ler os Salmos. E é curioso isso, porque na nossa casa a gente não tem o hábito de ler a Bíblia, né? A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, quando pegou, já sabia, parecia que ele já sabia onde estavam os Salmos. E aí ele começou a ler os Salmos. E ele foi lendo, um por um. E aí eu comecei a me acalmar, comecei a ficar melhor. E ele falava para mim, mãe, você tem que respirar, porque eu não conseguia respirar. E aí eu comecei a olhar para ele, ver o quanto ele estava assustado, o quanto ele estava com medo. E eu falei, eu não posso fazer isso com ele. E isso foi que me deu força para poder voltar ao normal e segurar a onda, o que não foi fácil. Mas voltar ao normal, segurar a onda para poder ter um mínimo de discernimento, centramento, para conseguir voltar para Brasília e fazer, né, as intervenções, né, que eu fiz para poder lidar com isso, né? Então foram terapias de cura quântica, foram algumas sessões de hipnose e a intervenção da espiritualidade, porque, né, sem eles eu não faço nada.
Oi, Cris, tudo bom? Quanto tempo? Então, mas eu tive que começar a dizer não. O primeiro passo foi dizer não. Não, eu não quero isso aqui. E aí, quando a gente lançou o desafio, né? 21 dias, né? Eu sou o milagre de Deus. Algumas pessoas emperraram no desafio porque tinha uma vozinha interna na hora que elas estavam dizendo de manhã e de noite, tinha uma vozinha interna que dizia assim, não é não. E todas as vezes que elas tentavam afirmar para si mesmas, eu sou um milagre de Deus, essa vozinha vinha e falava, não é não. E aí é o primeiro não, né, que tem que ser dito. Você não vai me atrapalhar. Você não vai impedir que eu faça isso. Quando a gente fala da habilidade ou da capacidade de dizer não, todo mundo também não, né? A maioria das pessoas pensa que aprender a dizer não é para aprender a dizer não pro outro. Só que ao longo do processo a gente vai descobrindo que os nãos mais importantes que a gente precisa dizer são para aquelas partes nossas que não são muito legais e que todo mundo tem. São para aquelas vozinhas internas que insistem em colocar a gente para baixo, que insistem em tentar nos convencer que nós não somos aquilo que nós somos. Porque em algum momento da nossa vida, a gente foi ensinado a acreditar que nós não somos tudo isso. Por algum familiar, pela igreja, seja ela a igreja, a religião que for, né? Não importa se é católica, evangélica, espírita, não importa. Tá cheio de gente, eu vou usar um termo para poder ficar bem claro, né? Mas tá cheio de gente abestalhada, se colocando como intermediário de Deus, né? Como se nós, enquanto filhos dele, precisássemos de intermediário para alguma coisa. A gente precisa sim uns dos outros, porque ninguém vive sozinho. Mas eu não preciso de ninguém para conversar com Deus. Eu não preciso de ninguém para conversar com JC. Entendeu? Quem assistiu a live que a mãe da Lulu conta como é que foi a jornada de superação delas, né? Que elas venceram o câncer no cérebro e a menininha voltou a enxergar. Tem uma parte que a Mari estava insistindo, né, com a filha para ela voltar a enxergar, né, depois da cirurgia e tal. E passou um médico e ficou muito consternado, né, com aquela cena e tal. E ele, no entendimento limitado dele, ele tentou ajudar, né, mal sabe, mas só que ele, né, o entendimento dele era muito limitado. E ele falou para ela, né, falou para a mãe, mãezinha, para com isso, aceita, né, porque a sua filha não vai voltar a enxergar. Isso que ela está enxergando aí, ó, esse pouquinho que ela está enxergando, é o máximo que ela vai enxergar. Ela não vai voltar a ter a visão 100%. Falou isso na frente da menina, inclusive. Né?
Eu sei que você. Aí ele ainda falou, eu sei que você tá querendo ajudar a sua filha, que você tá fazendo e tal, não sei o quê, mas a gente também não pode ficar alimentando expectativa. Ele estava realmente imbuído de uma, de uma boa intenção. E aí, quando ele saiu, a menininha de 5 anos virou para a mãe e falou: Mãe, deixa ele. Ele não sabe que a gente é assim com Jesus. E o menino enxerga 100%. Tá para você? E por que uma criança de 5 anos sabe que a gente é assim com Jesus? E nós adultos esquecemos disso. Em que momento isso aconteceu? Em que momento a gente deixou de acreditar que a gente é um milagre de Deus? A troco de quê? Para ganhar o quê? Para ser aceito por quem? Para ter respeito, admiração, prestígio? De quem? Para ter dinheiro? Para ter ascensão social? Para ter fama? Em que momento você deixou de acreditar que você é o milagre de Deus? E por que você deixou de acreditar nisso? Se tem alguém mais importante que Deus que eu queira agradar, eu ainda não conheci essa pessoa. Se tem alguém na minha vida que seja mais importante do que Deus, eu ainda não conheci essa pessoa. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha neta, eu amo os meus amigos, eu amo meu pai, a minha mãe, a minha avó que ainda é viva, eu amo meu companheiro, eu amo as pessoas que trabalham comigo, amo mesmo, de verdade. Me importo com elas, quero que elas estejam bem, faço o que for possível para ajudá-las. E quando não é possível fazer nada, eu peço para a JC tomar conta. Mas por mais amor que eu tenha por todas essas pessoas, nenhuma delas é mais importante que Deus. Na minha vida, não. Algumas pessoas que convivem comigo já viram isso acontecer. É uma pena que elas não estão aqui. Já viram isso acontecer. Algumas vezes eu tô num momento super legal, curtindo com pessoas que eu gosto, né, fazendo coisas que eu gosto. E do nada, JC, São Miguel, Miguelito, né? Que para os íntimos é Miguelito. São Miguel Arcanjo. E alguns outros irmãos de luz com os quais eu trabalho falam: Ó, bora ali fazer um negócio? Posso estar fazendo o que for, com quem for. Eu paro o que eu estiver fazendo na hora.
e vou fazer. Tomei umas pedradas para aprender a fazer isso desse jeito, né? Mas a gente aprende. Nenhuma admiração de um ser humano, sem desmerecer nenhum ser humano, consegue superar a admiração, o respeito, o amor que eu quero cativar e que eu quero que Deus tenha por mim. Apesar de saber que Ele ama todo mundo, né? E aí, eu contando essa história, eu me lembrei que um dia um amigo meu, esse que fez hipnose comigo, terapeuta maravilhoso, ele falou, a gente conversando, tomando um café, e aí ele falou assim, qual é o seu maior medo? Aí eu falei, o meu maior medo é quando eu morrer, eu chegar na frente de Deus e ficar com cara de pois é. Devia ter feito e não fiz. Devia ter ajudado e não ajudei. Né, Pupunha? Devia ter me dedicado mais e não fiz. É ficar com cara de pois é, sabe? Cara de pois é. Quero ficar com essa cara, não. Na frente do Big Boss, não. Eu não gosto de ficar com essa cara nem na frente dos outros réis mortais, imagina na frente do Big Boss. Você ri, né, Pupunha? Vai rindo. Enfim, voltando para nossa história, foi muito legal ter visto essa lembrança do Face hoje, porque é legal quando você olha para trás e fala assim, nu, eu tava numa desgracença total, né? E o trem melhorou um cadinho. Tem muita coisa para melhorar ainda. Mas olhar para trás e ver que você já caminhou, que você já progrediu, é muito legal. E dá força para continuar diante dos desafios que a vida apresenta e não vai deixar de apresentar. Né? Como é, Cíntia, aquela frase? Os problemas são bênçãos, não é? As bênçãos vêm embrulhadas num papelzinho de presente que se chamam problemas, né? Então tá bom. Então vamos desembrulhar esse trem logo para poder pegar a bênção que tá lá dentro. Ao invés de ficar, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E agora o que eu faço? Como é que eu vou sair disso? Que saco que isso aconteceu, que droga. Olha pro problema, ri da cara dele. E faz igual criança quando ganha um presente. Rasga o papel logo, desembrulha logo. E pega o que tem lá dentro. Pega a bênção. Só que a gente tem vivido uma sociedade que está muito mais interessada na embalagem do que no conteúdo, né? Aí é brabo. Aí fica preso no problema, fica preso no papelzinho de presente. Esquece da dança.
Então, olha para trás um pouquinho. Não faça do seu passado um sofá confortável para você se esparramar nele e ficar lá. Faça do seu passado um retrovisor. Dá uma olhadinha. E olha quanta coisa você já aprendeu, quanta coisa você já caminhou, quanta coisa você construiu, quanta coisa você transformou. Se Deus, parabéns, gente, eu faço isso de vez em quando, é sério. Eu me abraço assim e falo, parabéns, você tá de parabéns, tem linha dourada no caderno, bora. Continua que tem mais. Ou tipo Nazaré Tedesco, né? Pra quem lembra da novela, se olhar no espelho e falar assim, espetáculo, maravilhosa. Lembra da novela? Ela fazia isso. E quem me ensinou a fazer isso foi o meu filho mais velho quando ele tinha 2 anos, que foi na época que passava a novela. Um dia eu tava meio baixo astral assim em casa e ele pegou o banquinho que ele usava para escovar o dente no banheiro, subiu no banquinho, me chamou no espelho do banheiro e falou assim, repete comigo. E falou igual a Nazaré Tedesco, linda, gostosa, maravilhosa. Como que não ri? Como que não fica bem? Tem jeito. Aí eu falei, é uma boa dica. Acho que aqui tem. Aqui no feed tem um rios que a gente fez com o exercício do espelho. Não tem, Cíntia? Tem. Procura lá nos rios, fuça lá. Vocês vão achar. Não é exatamente isso, não, mas é bem próximo disso. Serve tanto quanto. E faz. Depois vocês me contam. Começar a contar as coisas boas também, né? Que o povo adora botar as sofrências. Pra mim tá tudo certo. Mas conta as coisas boas também. Compartilha as coisas boas também. Quanto mais coisa boa a gente compartilha, mais coisa boa acontece. E aí? Bom ou não? Obrigada, Pupunha. Um abraço para você também. Bom ou não? Alguém tá lembrando aí de alguma coisa? A gente começa a falar ou começa a ouvir, começa a vir um monte de coisa na cabeça, né? Enfim. A gente está na metade não, né? Porque 21 dias, na metade não são 15, né? Gênia. A gente passou da metade dos 21 dias. Estamos já na reta final dos 21 dias. Mais 6 dias e termina. E já tem alguns relatos de coisas muito boas acontecendo para as pessoas que estão participando, para as pessoas que estão fazendo. E eu queria pedir para quem está fazendo, para quem está vendo, que me manda no direct, me manda no WhatsApp. Se não quiser falar aqui, né, no ao vivo, na live, me manda. Cada depoimento, cada história
que vocês mandam, que vocês compartilham, que vocês me contam, é um incentivo para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, olhem para tudo isso e falem assim, cara, peraí, deu certo para ele, deu certo para ela, eu vou fazer também. Eu vou me dar essa oportunidade. Não sejam egoístas. Quando eu trabalho com gerenciamento emocional, com gestão, né, das emoções, uma das coisas que a gente ensina é que por detrás de toda emoção existe uma história arquetípica e que cada emoção pede uma ação, né? Cada emoção tem uma ação correspondente. E a ação correspondente à alegria, à felicidade, que alegria é emoção, felicidade é estado de ser, mas vamos botar tudo no mesmo balaio só para ficar mais fácil, é compartilhar, é celebrar. Ninguém é feliz sozinho. Deixa eu contar. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar. Tinha um senhor que ele era florista. Ele tinha plantação de flores. E todos os anos ele ganhava o concurso das flores mais bonitas. Todo ano ele ganhava. Todo ano ele ganhava no primeiro lugar. Todo ano. Entrava ano, saía ano e ele ganhava. E aí um dia um repórter foi fazer uma entrevista com ele e foi perguntar para ele o que ele fazia, porque todo ano ele ganhava. E os vizinhos dele tinham flores lindas também, maravilhosas, mas ele que ganhava. E aí ele falou pro repórter que quando as sementes dele chegavam, né, para ele fazer o plantio, ele selecionava as melhores sementes que ele recebia e distribuía entre os vizinhos. E o repórter ficou meio, né, assim, sem entender. E aí falou, mas o senhor não tem medo de dar as melhores sementes do senhor e de repente um dos seus vizinhos ganhar e o senhor não ganhar mais? E aí ele falou, as abelhas que que faz um negocinho com o pólen das flores, tá? Nas minhas flores, pegam o pólen das flores dos meus vizinhos. Se eles tiverem sementes ruins, flores ruins, vão estragar as minhas flores. Não dá para ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz e não compartilhar. As pessoas acham que só emoções ditas negativas, porque nenhuma emoção é negativa, só essas é que adoecem. E não é. Não externalizar a alegria, não compartilhar a alegria, não celebrar a alegria, adoece também. Não externalizar a gratidão, não compartilhar a gratidão, adoece. Então, eu ainda não sei qual vai ser a live da semana que vem, mas eu gostaria muito que durante a semana ou durante a live na semana que vem,
que a gente vai estar terminando, né, os 21 dias, vocês me mandassem os depoimentos, os relatos de quanta coisa boa aconteceu. E não sejam miseráveis, por favor. Que Deus é abundância. Não sejam miseráveis. Presta muita atenção. E vocês vão ver que aconteceu muita coisa boa. Muita. Não foi só uma ou duas. Foi muita. Um dinheiro que apareceu que você não estava esperando. Uma ligação de uma pessoa que você estava com saudade. A oportunidade de ter ajudado alguém. Isso é bom pra caramba. Ajudar ao outro faz mais bem pra gente que ajuda do que pra quem é ajudado. Só quem já teve essa experiência assim de forma intensa sabe do que eu tô falando. Um problema que você desembrulhou e já recebeu a bênção, já pegou a bênção. Que bênção que é essa? O simples fato de olhar para si mesmo com orgulho de si mesmo, com admiração de si mesmo e falar assim, dei conta. Isso é muita coisa. Não menospreze o seu sucesso. O aprendizado que você teve na hora de desenrolar o babado. Tem muita coisa boa, muita. Não sejam miseráveis na hora de fazer a listinha das coisas boas. São 21 dias o desafio, nós estamos no 15º. Cara, aconteceu muita coisa boa, muita. Aprende a olhar para as coisas boas. Aprende a valorizar as coisas boas. As pequenas coisas. A vida se constrói no detalhe. Não fique esperando coisas grandiosas, megalômanas. E olha que quem está falando isso para vocês é um ser megalômano, luxuriento, com muito orgulho. Oi, Frank, boa noite. Feliz carnaval para você também. Manda um beijo pra Paulinha, Rafa. Então, compartilhe, sério, pedindo de coração mesmo. Compartilha as coisas maravilhosas que aconteceram nesses 15 dias, porque eu tenho certeza que aconteceu muita coisa boa. Não tem como se apropriar do milagre de Deus que cada um é e não ter coisa boa acontecendo na sua vida. Impossível. Impossível. Você acordou? Você abriu o olho? Você está respirando? Já é motivo de soltar um foguetinho. E não é qualquer foguetinho. Então manda, por favor, manda mesmo. É importante, não é para mim,
é importante para outras pessoas. A gente não faz ideia do que algumas pessoas estão passando. Só para vocês terem uma ideia, hoje entrou em contato comigo a avó de uma criança de 27 dias. E a avó entrou em contato comigo porque a mãe está desesperada. Porque a criança faleceu. A estrelinha voltou a brilhar no céu. E faleceu de uma forma muito trágica. Vítima das dilacerações oriundas de um estupro. Uma criança de 27 dias. Então a gente não faz ideia do que está acontecendo com as pessoas. Ah, mas isso é um caso isolado. Não é, não. A cada 10 crianças, 4 são abusadas. Você com certeza conhece alguma que está sendo e você nem desconfia. Fora outros tantos problemas, quantas pessoas aí estão deprimidas, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão desesperadas, sem perspectiva, com medo, ausentes de si mesmas. A gente não faz ideia das situações que as pessoas estão vivendo. E quando cada um de vocês manda um depoimento, manda um relato falando assim, olha, 15 dias do desafio, aconteceu isso comigo. E se vocês pararem para prestar atenção e forem honestos consigo mesmos, vocês vão ver que a lista é interminável. E aí quando vocês mandam essas coisas e eu dou uma enxugada, porque é muita coisa, dou uma enxugada e trago isso e propago isso, não vou nem falar da questão energética, não, porque senão a gente fica aqui a noite toda, mas eu propago isso e outras pessoas veem e outras pessoas têm a oportunidade de falar assim, peraí, isso motiva, isso dá força, isso reacende algumas chamas que precisam estar acesas dentro de cada uma das pessoas e que por alguma razão está apagada. Então, não é para mim. É um ato de generosidade, de caridade para com o próximo. Mesmo que você não saiba quem é esse próximo, mas você pode ter certeza que vai ajudar. Quando a gente fez aquela live contando a história, da Lulu, vocês não fazem ideia quantas mensagens eu e a Mariana, que é a mãe da Lulu, quantas mensagens a gente recebeu de pessoas assim agradecendo, porque aquela história fez elas voltarem a acreditar. Hoje uma pessoa de quem eu gosto muito me ligou e falou assim, a gente precisa sentar para conversar. Agora já tá tudo bem, mas aconteceu uma coisa com meu filho, o filho dele já é adulto, que eu quase duvidei que Deus existe. E aí eu perguntei, por que você não duvidou de tudo mesmo, Quase duvidou. Quase duvidou já é duvidar, mas enfim.
E a resposta foi algumas coisas que você já comentou comigo, de pessoas que você atendeu, de pessoas que você ajudou, trabalhando com a espiritualidade. Eu nunca na vida imaginei que essa pessoa tivesse guardado, né, na memória alguns relatos. Então a gente não faz ideia do quanto a nossa história, o quanto as nossas superações, as nossas batalhas são importantes para outras pessoas continuarem as delas. Então, compartilhe, sério. Tá bom? Bom, voltei para a base, né? Vocês estão percebendo? Voltei para a base. Esse ser humano meio preto que vos fala sou eu mesma. E vamos embora, né? Vamos embora começar o ano. E a gente vai fazer muita coisa legal esse ano. Já começou a fazer muita coisa legal. Se tudo der certo, a gente vai ter algumas surpresas aí em breve. E como vocês sabem que eu gosto de um tricô, rapidinho eu venho contar para vocês. Venho contar para vocês que vocês vão ficar felizes, igual o Pipo no lixo, que eu mesma já tô. Já que eu nem comecei. Enfim, vambora naquele nosso mantra. Não importa pelo que você esteja passando. Tem jeito. Sempre tem. Então, mandem os depoimentos, os relatos, a listinha. Pode mandar. Que eu adoro ler as histórias. A vida é uma história feita de histórias menores. Então, mandem. Excelente restinho de semana. Bom final de semana. Para quem gosta de carnaval, curta, se divirta com juízo. Não muito, mas um pouquinho. Participem aí dos blocos, eu nem sei como é que chama, gente. Eu sou tão alienada de carnaval. Para quem não gosta, que aproveitem esse momento para se cuidarem, se curtirem, né? Parar para fazer uma autorreflexão sobre como é que vai tocar aí esse ano, que coisas precisa melhorar, que sempre tem algumas coisas para melhorar, em que situações você já está merecendo uma estrelinha dourada no caderno, que eu tenho certeza que tem também. E não se esqueçam, você é um milagre de Deus. E talvez, Cíntia, a gente devesse ter sido mais enfática, né? Nos 21 dias. Em vez de um milagre de Deus, o milagre de Deus. Porque nós não é fraco, não. Bom final de semana, bom carnaval. Eu vou trocar de dia da live. Eu já ia fazer essa troca na semana que vem, mas eu não vou fazer, porque semana que vem é carnaval, né? Então, na próxima semana, na quinta-feira, aí eu aviso direitinho que dia que vai ser, que horas, tudo bonitinho, tá bom? Então, fiquem com Deus, boas folias, boas festas, bom descanso para quem não é da festa, não é da folia. E a gente se vê de semana que vem, quinta-feira, de novo, às 8 horas, tá bom? Beijo, 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 fiquem com Deus.